nós vamos aprender um pouquinho sobre briga. Mas aí é que eu pergunto, será que nós temos base bíblica para aprender a brigar, gente? Olha, se você for procurar um versículo na Bíblia dizendo especificamente assim, não brigarás com o teu cônjuge, né? Não vai existir um versículo assim. Mas se você procurar versículos que dizem como você deve se comportar ou como você deve enfrentar um momento de discordância, não é verdade? Ah, sim, aí você vai ter muita base bíblica para poder te orientar. E eu vou colocar aqui duas passagens interessantes. A primeira é essa, Romanos 12, versículos 17 e 18. E eu vou ler para você em duas traduções. A primeira tradução diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não torneis a ninguém mal por mal. A outra tradução já vai, a NVI já vai, é um pouco mais moderna, ela vai dar uma outra frase interessante que esclarece um pouco mais. Diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Você está percebendo? Então, essas duas passagens estão nos mostrando que Deus não quer que nós retribuamos o mal que recebemos na mesma moeda, tá? Não retribuam mal com o mal. Você recebeu uma frase de alguém que te deixou abalado, chocado, né? O que a Bíblia está dizendo? Enfrente você vai receber essa frase, assimile essa frase e faça todo o seu possível para não retribuir a frase má com outra frase má. Isso aqui, gente, você percebe que a passagem diz: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Isso mostra o quê? Que não é fácil. Se exige esforço da nossa parte, e quem está escrevendo essa passagem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: olha, se alguém falou alguma coisa que você não gostou, esforce-se o quanto for possível para não retribuir o mal com o mal, mas muito pelo contrário, que você faça o bem perante todos os homens. Obviamente, você vai ficar muito chateado quando escuta algo de alguém, né? E esse alguém te ofende. Não é fácil e realmente você vai ter que assimilar isso. Imagine só o apóstolo Paulo, ele está falando nessa passagem, essa passagem é escrita primeiramente aos romanos, a igreja que estava sendo formada ali na cidade de Roma. E os romanos eram odiados por todos os outros povos. Você imagina como os romanos eram xingados, né? Quando passavam na rua, vamos supor, eles invadiam através de ações militares, eles matavam sempre filho de alguém que era soldado, o pai de alguém, sempre existia o caso de algum soldado romano que estuprou alguém. Então eles eram simplesmente odiados por todos os povos que eram dominados pelos romanos. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja de Roma primeiramente, dizendo o seguinte: olha, quando vocês receberem alguma frase, vocês estão ali passando num lugar onde vocês dominaram, vocês são xingados, vocês são humilhados, vocês são cuspidos. O que é isso?
não retribuam o mal com o mal. Porque era muito comum os romanos, que eram dominadores, quando ofendidos, prendiam a pessoa, mandavam enforcar, matar ou chicotear. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: romanos, vocês agora não pertencem simplesmente ao Império Romano. Vocês pertencem a um outro reino, que é o reino de Deus. E o reino de Deus, quando entra, muda padrões, muda desejos do coração. Então, na guerra ou você mata ou você morre, mas agora vocês têm a paz romana, vocês têm a pacificação. Então, quando vocês estão ali naquelas cidades, foram humilhados, olha, não retribuam o mal com o mal. Porque muitas e muitas vezes havia a retribuição por parte dos romanos com muito mais força, muito mais, porque eles eram os imperadores. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, vocês, primeiramente, são cidadãos do céu. E os valores de cidadãos do céu são diferentes. E, obviamente, os conselhos que foram dados ali aos romanos vêm para todos nós que somos o povo de Deus hoje, para mim, para você. E, obviamente, nós temos que pensar, quando somos humilhados, por que não trabalhamos e nos esforçamos? Muitas e muitas vezes nós explodimos, é verdade. Mas por que não tentamos ao máximo nos esforçar para não retribuir o mal com o mal?